Bem-vindos ao Tamo Junto, dando sequência a essa deliciosa entrevista com meu querido Fernando Camargo. São mais de 50 anos de amizade, de parceria, uma pessoa que vem iluminando a minha família. Muita gratidão ao trabalho dele tanto profissional, trabalho espiritual, trabalho voluntário. Tá? Fernando Camargo é engenheiro, doutor, mestre, enfim, tem vários títulos e está falando hoje do que ele mais ama, que é a parte de trabalhar como professor, de transmitir o conhecimento. E a gente estava, na primeira parte, a gente estava falando, Fernando, sobre parceria, que é uma coisa que eu amo, que eu fiz muito nos meus 35 anos como Wizard e agora como comunicador, como apresentador. Eu estou também querendo fazer, porque enfim, network, né? A gente acaba que conhece muita gente, muitas empresas. Então, você estava começando a falar sobre parceria e eu te interrompi. Então, falando de parceria e de gestão de empresas ou de grupos, ou como você quiser imaginar, eu lembro sempre de um ditado, né, africano. E quem conhece o continente africano sabe que tem muita relação com o que você encontra lá. É um ditado que diz o seguinte: se você quiser ir rápido, vai sozinho. Mas se você quiser ir longe, vai em grupo. Porque se você quiser ir longe sozinho, você não vai longe. Você precisa dos parceiros e os parceiros precisam de você. É nessa troca que as coisas crescem e que as relações se fortalecem e que é possível caminhar longe, caminhar a vida inteira, caminhar mais do que essa vida inteira. Porque o que você constrói, quem funda uma companhia, como nós mencionamos no outro trecho da Western Union, a companhia sobrevive a todos os seus fundadores. Ela tem uma perpetuidade muito maior. Então, se você quer ir longe, vá em grupo. E o grupo, ele evolui. À medida que você junta as pessoas, elas têm que se conhecer. No primeiro momento, é só um grupo. Eles não têm nenhuma relação mais forte. A hora que eles têm um objetivo comum, aí eles começam a ter um outro tipo de interação. É mais ou menos quando a gente era garoto e jogava futebol né, pelado no terreno, né? Como é que faz para jogar futebol assim? Chega lá e tira para o ímpar, divide os dois times e começa a jogar. Aí tem um objetivo comum. E aí eu tenho que fazer a bola entrar naquele gol e aquele outro pessoal tem que fazer a bola entrar no gol de cá. E aí você começa a trabalhar e começa a ver as habilidades de cada um e fala, bom, esse aqui corre mais, bota ele na frente. Esse daqui é mais pesado, bota ele atrás que ele segura mais na defesa. Coisas desse tipo. Acho que nós estamos fora do podcast adequado aqui, começar a falar de esporte, mas é um exemplo, né? A hora que você junta as habilidades e treina essas habilidades, você começa a ter uma organização de tarefas, de um depender do outro, e a coisa andar muito mais. Depois que você jogou com um grupo ali numa semana e ganhou de 5-0, na semana seguinte, o que acontece? Não, não, vamos organizar diferente, porque senão, não, o nosso time vai ser o nosso. Dali a pouco tem alguém com uma camisa, com uma cor vermelha e o outro com uma cor branca, não sei, né? Começa a virar o quê? Aí começa a virar um time, uma coisa diferente. É mais do que simplesmente uma equipe. Então, eu acredito nisso na vida, na família, na sociedade, nos negócios. Nosso objetivo não é matar o nosso é, colaborador, né? Sufocar o nosso fornecedor, criar uma situação que ele perde dinheiro para poder trabalhar com a gente. Não vai durar nunca essa parceria. Então, acho que é construir isso, é a tal história do ganha-ganha. Eu tenho que ganhar, claro, mas o meu cliente tem que ganhar, senão que ele vai enxergar de vantagem quando ele faz algum negócio comigo. E para eu entender que ele está ganhando, primeira coisa importante é ter bastante informação sobre os objetivos do outro lado. Como é que ele enxerga as coisas? Tem três fatores de sucesso na negociação, sempre: informação, tempo e poder.
Se não tiver esses 3 fatores equilibrados, você não consegue andar com a negociação de uma maneira equilibrada. Então, funciona como aquelas 3 bolinhas que os garotos jogam para cima no sinal para ganhar um trocado. Se jogar só uma ou duas, ele não ganha nada. Tem que conseguir jogar as 3. Mais ou menos assim. Se você tiver só informação e tiver poder, não tem tempo. Se você não tem tempo, é pressionado, o que você faz? Você não negocia, você impõe. É isso, acabou, foi esgoelado pelo tempo. Agora, se você tiver informação e tiver tempo, o que você vai fazer? Você vai influenciar o outro lado se você não tem poder. Como é que influencia? Com argumento, com observação, com oferecimento de alguma coisa. Se você tiver tempo e poder, mas não tiver informação, como é que você faz? Você vai ter que usar o tempo e o poder que você tem para buscar informação. Você foi surpreso numa determinada situação e não tem informação. Então, primeiro é a informação. E a informação pode ser obtida em 2 momentos. Antes da negociação e durante a negociação. Brasileiro é bom de negociar, tem jogo de cintura, sabe argumentar, sabe, tem fair play, sabe, né? Mas não se prepara bem. Normalmente não é o caso. Vamos lá. Busca a informação. Na hora a gente vê. Ele tem que buscar informação antes. Eu, como consultor, em algumas vezes, tenho ajudado empresas só nessa fase. Eu tenho que negociar tal situação em tal lugar. Muito bem, vamos gastar 1 semana, 15 dias, 3 semanas, buscando informações a respeito de como é que o outro vê. O que ele precisa? Aonde que ele pode abrir mão, que ele não sacrifica demais, mas aonde que ele é crucial para ele. Se eu consigo atender isso, ele vai ter interesse em me atender em alguma coisa. Eu tenho que conseguir jogar ping para o outro lado jogar pong, entendeu? Senão não tem ping-pong. Se eu tiver sempre interessado em dar uma cortada, nunca o outro joga pong. Que nem os bons técnicos de futebol que estudam o adversário antes de jogar, né? Exatamente. Fernando, vou fazer 2 perguntas em uma. Uhum. Quais são, na sua experiência, os fatores indispensáveis para o sucesso e qual a melhor postura? Durão ou bonzinho? Bom, vamos lá. Eu já estava começando com informação, tempo e poder. São os 3 fatores indispensáveis para o sucesso. Primeiro, buscar informação. Antes da negociação. Aprender a respeito. Segundo, manter a atenção total durante o processo de negociação, porque durante o processo de negociação tem muita informação rolando. E você vai aprendendo naquele momento ali. Segundo, poder. Poder é a capacidade de influenciar pessoas, de controlar situações, até de influenciar e controlar a si mesmo. O cara que não controla a si próprio, o que é? Um descontrolado. Pronto, perdeu o poder, né? Então, e poder é subjetivo. Não existe um poderômetro, sabe? Você não consegue medir o poder desse jeito. Então, é subjetivo. Você tem que ser capaz de influenciar e você vai ter o poder que o outro pensa que você tem. Nunca é o poder que você realmente tem. Então, até a sua postura, o jeito de falar, tudo isso influencia nessa percepção de poder e você tem que avaliar também o poder do outro lado. O poder não é para massacrar ninguém. O poder é para conduzir as coisas em conjunto. Porque tem 2 formas de usar o poder. Se você desenvolver o poder, você pode usar de 2 maneiras diferentes. Poder sobre e poder para. Poder sobre incomoda. Certo? É chegar lá e massacrar o outro. É comigo, tem que ser assim ou não tem outra conversa. Né? Se você usa o poder sobre e o outro lado não pode ir embora, se ele puder ir embora, ele vai embora, te abandona. Mas se ele não puder, vai ter que te aturar, e você aumenta o poder sobre, ele tem que te aturar, você aumenta o poder sobre, o que você começa a produzir do outro lado? Terroristas. A hora que você virar, ele te mata. Há anos atrás, eu não lembro se foi você que me ensinou isso, quando você... Como eu falei, gente, o Fernando prestou consultoria para as minhas escolas Wizard durante um tempo, foi muito bom. Não sei se foi você que me ensinou isso, que falavam que tem 3 tipos de líder, né? Tem aquele líder que lidera impondo medo, tem aquele líder que o pessoal respeita e tem o líder que é amado. Esse é o melhor.
o líder que é amado, ele consegue a equipe, ele consegue arrancar o melhor resultado da equipe, que a equipe vai nele por, nossa, né? Tipo nosso Senhor Jesus, né? O líder que amedronta, ele manda o pessoal e empurra o pessoal. E o pessoal até anda com medo. Pra não perder o emprego. Para não perder o emprego, para não perder a vida, sei lá, ele anda porque está empurrado, na marra. O líder que é respeitado, ele vai junto com o pessoal. Tamo junto. Agora, o líder que é amado é aquele que vai na frente e o pessoal vai atrás. Como você falou, o nosso grande mestre, o Senhor Jesus, ele ia, e onde ele ia, a multidão ia atrás depois. E a multidão ia atrás para ouvi-lo, porque ele fazia diferença na vida dessas pessoas. Então é esse o jeito da gente poder usar o poder. Uma pergunta até infantil para os nossos telespectadores que são líderes, são gestores ou são pequenos empresários. Como ser amado? Que quem está te vendo agora está te perguntando isso. Pô, como é que eu faço para ser amado? Mesmo que ele não seja dono da empresa, mas digamos que ele trabalha num departamento lá da empresa dele, é um funcionário público. Como ser amado? Sem ser um puxa-saco, sem ser vaselina. A tarefa de se tornar amado exige uma grande autenticidade. A minha leitura é, quanto mais autêntico, mais você vai poder ser amado. Não quer dizer que você vai ser sempre aplaudido. Você, dentro da empresa, não tem que receber aplausos, você tem que arrumar os caminhos e dar as direções, e a empresa tem que ser capaz de dar resultado para o empresário, para o investidor, para os gestores e para todos os colaboradores, inclusive aqueles que prestam serviço para a empresa. A empresa tem uma função social. Aí, você cumprindo essa função e você sendo autêntico, você vai ser amado. Uma observação, num processo de negociação, a hora que você é autêntico e você fala exatamente o que é a realidade, você não está inventando uma situação, você fica numa posição muito forte, muito poderosa. Por quê? Porque aquilo é autêntico. Mais cedo ou mais tarde, vai ser comprovado que aquilo é autêntico. Então, se eu estiver negociando com alguém e eu disser, olha, não posso aceitar isso, mas poderia, eu não estou sendo autêntico. Eu tenho que ser capaz de falar, eu gostaria de negociar isso um pouco melhor, mas eu não vou dizer que eu não posso aceitar. Não gostaria de aceitar. Agora, onde eu digo, isso aqui eu não posso, é inviável, eu tenho que ser autêntico. E se você é autêntico, você vai ser amado. Porque alguém vai dizer, ele falou, ele sabia que não podia, ele me avisou isso. Então, a autenticidade tem que... Você pode querer enganar o mundo inteiro, você não pode enganar a si próprio. Não tem cabimento, né? Então, a minha sugestão é, seja autêntico nessa história. Ser assertivo, né? Assertivo. Ser honesto, né? Ser autêntico. Não precisa ser a palmatória do mundo, você não tem que conseguir corrigir o mundo inteiro, mas o exemplo é a melhor forma de corrigir, né? Pra gente fechar aqui, Fernando, eu queria te pedir para você falar sobre os elementos, os princípios básicos da negociação, né? Para que a gente possa caminhar como empresa, né? Como time, como grupo, no mesmo barco. Bom, só concluindo aquela história que você me perguntou e eu não cheguei a responder, durão ou bonzinho? Durão ou bonzinho é um perfil. O durão, quando entra na negociação, acho que ele está numa guerra. Então, os participantes são adversários e eu tenho que vencer. O bonzinho já é o outro extremo. Ele acha que ele está numa festa. Eu tenho que combinar. Então, o durão tem vantagens? Tem vantagens. Normalmente são vantagens de curto prazo. Mas o bonzinho também tem vantagens. Mas são vantagens de longo prazo, de construção ao longo do tempo. Então, se eu quero negociar melhor, para ter vantagens, eu tenho que ser capaz de usar esses dois lados e saber como é que é o estilo de cada lado. Eu tenho que ser durão com quem? Eu tenho que ser durão com os problemas. Eu tenho que bater no problema, eu tenho que matar o problema.
Não deixa moribundo. O problema moribundo é um fantasma que vem te assombrar amanhã. Eu vou ser duro com o problema, mas vou ser suave com as pessoas. O jeito que está negociando comigo, ele tem que saber que eu estou sendo sincero, autêntico e leal. O que eu combinar, vou cumprir. Então, se eu sou suave com as pessoas e duro com os problemas, eu crio um novo ambiente, onde é possível os dois lados serem atendidos e serem contemplados, né? Então, é mudar o jogo, é negociar sobre os méritos, né? Então, nós vamos negociar sobre o que vale, o que tem importância para cada lado, né? Você me perguntou quais os elementos da negociação. Veja só, eu costumo dizer que são 7 elementos. Isso é uma coisa que eu inventei aqui, né? Não quer dizer que são 7, mas eu selecionei 7 porque são os que eu relaciono depois com algumas estratégias, etc. Tem 2 elementos que são a comunicação e o relacionamento. E que eles interagem. Quanto melhor a comunicação, mais fácil o relacionamento. Quanto melhor o relacionamento, mais fácil a comunicação. E esses 2 elementos definem o ambiente da negociação. São elementos fundamentais ali. Tem outros 3 elementos que são os interesses, quais são os interesses reais de cada parte, quais são as opções, como é que eu enriqueço esse ambiente da negociação, como é que pode ganhar mais, e qual é a legitimidade disso daí. Quanto melhor eu sei os interesses, mais opções posso oferecer. Quanto mais opções posso oferecer, quanto mais eu garanto a legitimidade. O que é garantir a legitimidade? Não é eu ganho tudo, o outro não ganha nada. É conseguir equilibrar esses 2 lados. A negociação, tendo legitimidade, o outro lado também vai fornecer mais opções e vai enriquecer mais o processo e você vai ter mais os interesses atendidos dos 2 lados. E esses 3 elementos, interesses, opções e legitimidade, constroem o valor da negociação, obtido na negociação. Observe que eu falei valor, não falei preço. Porque preço pode ser uma escala de valor em algum momento. Mas tem coisa que tem tanto valor que nem preço tem. Pergunta para mim quanto custa um neto. Não tem preço. Quanto custa um filho? Não tem preço, tá certo? Então, eu vou negociar valor. Então, eu chego a algum valor e aí eu tenho que saber o quê? Vale a pena ou não fazer fechar esse acordo, essa negociação. Pode ser um negócio, pode ser um relacionamento, enfim. Então, eu tenho que comparar o quê? Com a alternativa. Se eu não fechar isso, para onde que eu vou? Eu tenho que saber qual é a alternativa. E aí eu comparo o compromisso que eu assumo com isso que eu negociei com a alternativa. Se o compromisso me traz mais resultados, vou assumir o compromisso. Se traz menos resultados, vou ficar com a alternativa. Então, a diferença entre o compromisso que você vai assumir e a alternativa que você tinha é a vantagem que você obteve com o processo de negociar. Então, aqui ficam algumas coisas importantes a gente observar. Se você fizer todo o processo de negociação, se você não tiver alternativa, qual é o seu poder? 0. Porque ou você fecha aquele ou não fecha nenhum. Então, tem que ter uma alternativa. Me lembro, certa vez, estava procurando um escritório, tinha lá um sócio, e a gente tinha visto várias salas, etc. E chegamos a uma conclusão que essa daqui era a melhor. Aí a gente almoçou junto, tá bom, então vamos fechar isso aí, vamos. Aí terminou o almoço, ele falou, onde é que você vai? Eu falei, eu vou ver uma outra sala. Mas como você vai ver outra sala? Nós acabamos de resolver que vamos fechar essa? Não, vamos sim. Mas eu vou ver essa outra sala, que eu não quero fechar, para eu ter mais convicção do que eu estou fechando. Um plano B. Eu tenho que ter alternativa. Eu falava muito isso para minha equipe. Se não tiver alternativa, tem que ter um plano B, até um plano C. Eu falava muito isso. E o plano B tem que ser quase igual ao A, sabe? Você não pode comparar 2 coisas muito distantes, entendeu? Se você quer comprar uma Mercedes, a alternativa é um Audi e uma BMW. Não adianta você querer olhar um carro que está muito abaixo ou muito acima, não vai, né? No mundo, eu aprendi que o mundo corporativo ele é muito parecido com a vida. A gente sempre tem que ter alternativa. Porque às vezes, muitas e muitas vezes o plano A vai falhar. Então,
né? É saudável que tenha um plano B e até um plano C. Fernando, você já está oficialmente convocado, não é nem convidado, está convocado para voltar, porque, olha, o seu tema é maravilhoso, é muito pertinente, é muito necessário. E, enfim, o nosso tempo aqui, o tempo urge. Você falou de tempo, né? Mas Tá eu queria certo. te agradecer. Se você quiser dar um recado final. O recado final que eu queria observar é que a gente tem ouvido muitas vezes, e vivendo num mundo assim tão dinâmico, com tantas alterações, né? E com crise, quando sai de uma, daqui a pouco tem outra. Eu muitas vezes escuto, acho que nós temos que tomar cuidado, porque no fim das contas estamos todos no mesmo barco, né? Eu escuto isso muitas vezes. E eu queria discordar dessa expressão assim tão taxativa e fazer um ajuste. Eu acho que nós não estamos no mesmo barco, acho que nós estamos na mesma tempestade. Mas cada um pode ajustar as velas do seu barco, de acordo com a sua habilidade e se sair melhor dentro da mesma tempestade. Então, é possível trabalhar a sua organização, é possível trabalhar dentro da sua família, é possível trabalhar dentro de você mesmo, né? Negociar consigo mesmo é a negociação mais desafiadora. Essa daí é onde eu tenho muitas vezes me saído mal. Eu negocio comigo e depois eu falo, eu devia ter negociado um pouco melhor. Devia ter sido um pouco mais condescendente ou um pouco mais rígido, né? Exigente. Então esse aí é o meu recado final. Nós estamos na mesma tempestade, mas cada um pode ajustar suas velas. Muito obrigado. Como você me ensinou, Fernando, há muitos anos atrás, né? As maiores guerras são travadas, né? Dentro de nós, Dentro de dentro de nós. nós. Fernando, muito obrigado. Maravilhoso, como sempre. Tem o dom da palavra. Muito obrigado. Gente, lembrando que tem o outro programa, que é o Clube de Regatas Estamos Juntos, onde a gente está ao vivo todo dia, a gente fala de futebol, faz piadas, enfim, com os clubes, né? É um programa diferente, um programa mais descontraído. Agradecer aqui ao Fernando, maravilhoso. E compartilha nosso programa, é de graça, se inscreve, dá like. Muito obrigado aí por estar nos acompanhando pela audiência. Até o próximo. Tamo junto.